Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero falar sobre responsabilidade dos alunos e participação e responsabilidade da instituição de ensino no sucesso da tua carreira profissional. É bem comum quando eu converso com alunos e também quando a gente ouve estudantes de direito falar sobre a faculdade, a gente ouvir reclamações acerca da faculdade, reclamações acerca do professor, reclamações acerca do curso de direito. E aí é perceptível como muitos dos alunos, como grande parte dos alunos, acredita que quem é responsável pelo seu sucesso é a instituição de ensino. Então, se dá certo, normalmente as pessoas não falam que foram os professores bons que ajudaram, mas se der errado, pode ter certeza que tanto o aluno como as pessoas que estão ao redor dele vão falar que a culpa foi da faculdade que não era boa. Tu já ouviu alguém falar sobre isso? Eu escuto com frequência. E eu escuto tanto formados colocarem a culpa do seu problema de encontrar emprego ou da falta de sucesso como eles queriam nas instituições, mas também eu escuto alunos de direito ao longo dos semestres reclamar, né, que um tal professor lá de tal matéria era muito ruim, que em tal situação ele não aprendeu porque a faculdade não deu a chance, que ele reprovou na cadeira porque o professor fez uma prova difícil, ou porque então a faculdade tem normas e médias muito altas. E a verdade é que a gente sempre pode encontrar desculpas para colocar a culpa no outro de algo que deveria ser responsabilidade nossa. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo talvez um pouco duro, mas é verdade, né? Verdade às vezes dói. Mas só que a gente precisa pensar sobre isso. Talvez hoje tu seja uma pessoa que pense que a culpa é da faculdade ou do professor ou de outros. A culpa de tu não ter aprendido tal matéria, a culpa de tu talvez não gostar do direito ou não gostar de tal situação ou de tal matéria específica, certo? E aí tá na hora da gente encarar que a responsabilidade é nossa. Eu falo isso com tranquilidade porque eu também fui aluna, eu também cometia, digamos assim, tinha esses pensamentos que só me atrasavam na vida. Então, toda vez que eu colocava a culpa de algo não ter dado certo num professor, ou no fato da minha faculdade não me oferecer as oportunidades que eu queria, eu estava me eximindo do que eu deveria ter buscado. E atualmente eu vejo que as pessoas seguem fazendo isso. Hoje, não é que eu seja perfeita, mas eu consigo perceber muitas situações que eu tenho que fazer e que eu não posso jogar a bola para outra pessoa, sabe? Hoje eu percebo que se algo não deu certo, talvez eu tenha errado aqui, aqui e ali. E assim, eu sei que tem situações na vida que a gente não pede para acontecer, tem situações que a gente é vítima, assim, de uma injustiça, mas o importante é a gente pensar como a gente vai resolver essa situação, como a gente vai lidar e o que a gente pode fazer para mudar isso. É sobre isso que eu quero falar, é esse ponto que eu quero deixar muito claro. Mas antes de mais nada, a gente tem que pensar no porquê que a gente chega na vida adulta, que a gente está na faculdade, muitas vezes a gente está esperando que o professor seja uma babá, né? A gente quer que o professor faça tudo, dê tudo muito explicadinho, que ele simplesmente seja a nossa professora da pré-escola. E aí que tá. O nosso sistema de ensino no Brasil, ele é uma construção. Se tu parar para pensar, lá no pré, lá no primeiro contato que tu tem na creche, na pré-escola, a professora é aquela que se debruça sobre os alunos. Ela tem que cuidar das crianças, ela tem que ajudar cada uma, ela tem que estar atenta a cada ação daquelas crianças para elas não se machucarem, para elas não fazerem coisas erradas, para elas aprenderem e serem educadas desde pequena como se comportar na escola. E muitas vezes a gente, nessa educação, nesse sistema de ensino que a gente acaba sendo ceifado, sabe? Então, tu aprende que tu tem que ficar quieto, tu aprende que quanto mais comportado tu for, mais estrelinha tu vai ganhar. Tu aprende que perguntar pode ser inconveniente e isso vai evoluindo. A professora, com o tempo, deixa de estar sempre em cima da gente, ela não está o tempo inteiro cuidando, te chamando pelo nome,
Já no ensino primário ali diminui, quando a gente está no ensino fundamental, isso também reduz muito, né? A gente começa a ter muitas matérias, muitos professores, os professores normalmente não sabem o nosso nome. Ensino médio é pior e na faculdade, normalmente, quando a gente chega lá, é um mundo de salve-se quem puder. O professor chega, dá a sua aula, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, que se vire, que estude em casa, porque a avaliação vai acontecer. Se tu tirar nota mínima para passar, tu vai adiante, senão tu repete. O que eu quero dizer com isso? De certa forma, a gente é preparado para o professor deixar de nos dar toda a atenção. Só que mentalmente, nem sempre a gente entende isso. Então, tem pessoas que estão na faculdade esperando que o professor seja lá a babá da pré-escola. Que ele venha, te pergunte se tu entendeu tudo direitinho, que ele dê aula extra para explicar os conteúdos que tu teve maior dificuldade. Quando, na verdade, o professor de faculdade, se ele der aula e se tu entendeu o conceito, já é a parte dele feita. Por que que eu falo isso, gente? Porque a verdade é que na faculdade, cada um de nós tem que criar o seu próprio caminho. Se o professor te deu a parte básica, se ele te ensinou, se ele te mostrou os caminhos para o estudo ser aprofundado, é tu que tem que aprofundar o teu conhecimento. É impossível, em 5 anos de faculdade, nós termos com completude e a gente extinguir todas as matérias de direito. É impossível. A começar pelo fato de que nós não temos todas as matérias na faculdade. A faculdade, ela é feijão com arroz, é o básico, é o mínimo do mínimo. E muitas vezes a gente nem isso tem. Eu falo porque eu não tive muitas aulas, muitas matérias eu passei longe, né? Tinha na faculdade formalmente, mas não tinha efetivamente na sala de aula, certo? E a gente vai se acostumando, a gente vai levando a faculdade como dá, e no final, normalmente, a gente vai rever o que falta e vai tentar recuperar o prejuízo. Aí tá o erro, certo? Eu demorei muito para perceber como eu deveria ter agido durante a minha faculdade. E a verdade é que professor quase sempre eu tive. Era uma universidade federal, num tempo em que as coisas eram muito complicadas, em que em seguida a gente ficava sem professor, certo? Eu não pagava para estar ali. Em razão disso, eu também não cobrava muito comportamento, muita atenção dos professores, mas eu não entendi que quando não estava tão boa a aula, quando não era 100%, eu deveria buscar aquele complemento. Eu tinha tempo, eu estava na faculdade de Direito para aquilo, certo? Eu podia organizar os meus estudos para aprofundar aquele conteúdo e normalmente eu não fazia isso. Depois, quando eu fiz a prova da OAB, fez falta. Depois, quando eu tive processos sobre temas que eu não tinha entendido na faculdade, fez falta. Então, depois de formada, eu tive que aprender a ser autodidata. Eu poderia ter, ao longo da faculdade, com toda a tranquilidade do mundo, ter aprendido a ser autodidata. Mas como eu não tive a maturidade para fazê-lo durante a minha vida profissional, eu tive que aprender na marra. Então, já fica uma primeira dica aqui. A faculdade de Direito não vai ser perfeita, certo? Mas tu tem que entender que a porcentagem para que dê certo a nossa faculdade é no mínimo de 50% para o professor e 50% para ti. Ele tem que dar o conteúdo, tem que te dar os caminhos, tem que te mostrar como estudar, para que lado ir. E tu tem que fazer o resto. Eu me arrisco a dizer que hoje, nos dias de hoje, essa porcentagem já mudou. Eu acho que 70% é de responsabilidade do aluno e 30%, se tudo isso, é do professor. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo hoje em que a informação e o conhecimento está por todos os lados. Então, antes era mais por livro, né? Hoje não, a gente tem conteúdo no YouTube, a gente tem videoaulas em sites pagos e gratuitos, a gente tem livros, e-books, a gente tem 1000 situações de conhecimento que tu pode alcançar por áudio, por vídeo, por foto. O que não falta hoje é fonte de conteúdo, é fonte de informação. O aluno que não entende um conteúdo é porque não procurou o suficiente, certo? Então, seja sincera contigo mesmo. Aquela matéria que tu tem dificuldade, pode ser que o teu professor seja problemático, mas talvez tu não esteja fazendo a tua parte, ok? É duro ouvir isso? É. Eu já passei por isso? Sim. Eu já fui aluna que não fui atrás?
Sim. E eu sofri por isso também no final? Sim. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que parar de colocar a culpa nos outros, nos professores, na instituição, na faculdade. A gente tem que entender que quem tem que ser responsável pela construção do nosso conhecimento, da nossa carreira profissional, é a gente mesmo. Tem outro detalhe aqui. Tem pessoas que estão nas faculdades particulares, pagando mensalidade, às vezes mensalidades muito altas, e acham que por isso deveriam ter tudo pronto, e o professor basicamente só deveria passar eles de ano, de semestre, né? Tem muito aluno que acha que porque está em faculdade particular pagando, nem deveria fazer prova, ou que o professor deveria só fazer uma conferência ali, sabe? Gente, não tem pensamento pior do que esse, porque é um auto-engano total. Adianta tu passar na faculdade, tu te formar em direito sem saber nada, sem saber aplicar o teu conhecimento? Adianta tu ter um diploma, se tu quer realmente atuar com o direito, para depois, num concurso, ter que fazer a faculdade praticamente de novo, uma vez que tu não sabe nada do que está acontecendo? É realidade no Brasil. Eu já tive como professora de universidade particular, de faculdade particular, que explicar para o aluno que o meu papel ali não era fazer ele passar por passar. O meu papel como professora de uma universidade, de uma faculdade particular, assim como da federal, era fazer com que, se ele estivesse apto, ele seguisse adiante. E se ele não estivesse apto, eu tivesse a capacidade de dizer para ele, reprovar essa pessoa e fazer com que ele estudasse de verdade na próxima vez, ou se ele tinha se esforçado e não tinha conseguido, que na próxima ele conseguisse ter o conhecimento mínimo para passar. Professor que passa aluno porque tem o interesse de não se incomodar é professor que não faz o seu papel. Então, se o teu professor te reprovou, tu deveria agradecer ele, porque na verdade ele está te poupando de passar por problemas maiores ali adiante. Se tu parar para pensar, para um professor é muito melhor passar adiante o problema, tu não acha? Tem um aluno ruim aqui que não quer estudar, que não se importa. Vou passar ele o próximo semestre que aguente. Eu não penso assim. Profissionais sérios não pensam assim. Se meu aluno não tem condição de ir para o segundo, para o terceiro semestre, ele não vai. Eu reprovo ele, eu me incomodo muitas vezes com alunos que querem saber o porquê foram reprovados, sendo que todo o comportamento do semestre demonstrou o porquê, mas porque eu realmente acredito que eu não estou de brincadeira ali. O semestre que eu dou aula, o semestre que eu dou o meu máximo para o aluno aprender e ele não conseguiu, seja porque ele não teve condições, seja porque ele realmente não está nem aí, é um semestre que eu levei a sério. Se ele não conseguiu, independentemente do motivo, eu tenho que ter a coragem e a integridade de dizer para ele, ó, tu não tem condições. Então, quando tu reprovar numa matéria, para pensar que pro teu professor seria muito mais interessante que tu fosse embora. Para não se incomodar mais, para não ter que, mais uma vez, ter um aluno que, enfim, já viu toda a matéria, que talvez tenha um pouco de ranço, né? Porque ele foi reprovado pelo professor. E mais uma vez também, né, gente? Reprovar o aluno é só colocar um certinho naquilo que o aluno fez durante todo o semestre. Não é o professor que reprova o aluno que é reprovado. Entende a sutil diferença? Não sou eu que escolho, aqui Adriano gosto, Bernardo não, esse aqui eu vou reprovar. Eu não escolho quem eu reprovo. Eu só olho as notas no final do semestre. O Adriano tem mais de 7, que é a média, passou. O Bernardo tem 5 de média, não foi aprovado. Então, gente, olha só. Quando a gente não entende a nossa responsabilidade, quando a gente não entende aonde a gente está, o contexto em que a gente está, as coisas podem se complicar um pouquinho, certo? Se acontecer contigo, tu tem que parar, refletir e analisar o que tu fez e o que tu deixou de fazer. Quando eu falo que tu tem que ser autodidata, não é para livrar o professor que não deu a aula boa, é para que tu, no futuro, esteja preparado para o que vai vir. E o que vai acontecer é, independentemente da profissão que tu for seguir, tu não vai poder ligar para um professor para pedir ajuda. Quando tu estiver na frente de um cliente, se tu for advogado, tu não vai poder ligar para o professor, contar a história e pedir para ele te dizer o que aconteceu. Quando tu for juiz, tu vai ter casos que tu não vai saber resolver, porque isso faz parte da humanidade. Tu vai ter que aprender a abrir um livro, a abrir uma internet, procurar um site confiável e descobrir
qual é a melhor solução. E aí, se tu não aprender isso durante a faculdade, vai ter que aprender da pior forma, né? Dizem que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu tô aqui te causando uma dor momentânea de alguns minutos de vídeo para que tu não tenha que aprender com uma dor mais forte lá no mercado de trabalho, quando tu estiver atuando e tu não souber o que fazer. Então, presta atenção nessa mensagem. O único responsável pela tua caminhada, pela tua profissão, pelo que tu vai ser no futuro, é tu mesmo. Não dá para culpar outras pessoas. Eu sei que é mais confortável fazer isso. Mas a gente tem que parar e pensar, analisar o que a gente fez. Tu foi um bom aluno de verdade? Tu te esforçou de verdade? Tu aprendeu por conta? Tu buscou aquilo que tu não tinha entendido? Ou tu ficou esperando que o professor fosse resolver os teus problemas? Que a faculdade fosse resolver os teus problemas? Tem gente que quando reprova uma matéria vai até o coordenador para dizer que o problema foi o professor. Às vezes pode acontecer, gente. Tem professores problemáticos e que acabam dificultando a nossa vida sem motivo. Mas assim, 98% das vezes não é o professor o problema. Certo? A gente tem a tendência a culpar os outros e não assumir a nossa responsabilidade. E a autorresponsabilidade, ao meu ver, é a coisa mais difícil do mundo pra gente adquirir. Mas, mais uma vez, se tu não aprender pelo amor, tu vai aprender pela dor. Certo? Então, a mensagem do vídeo de hoje é basicamente a seguinte. Não culpe os demais. Não é a tua faculdade responsável pelo teu sucesso. Não é o teu professor o responsável pelo teu sucesso. É apenas tu. A única pessoa responsável por tu ter sucesso profissional ou não é tu. São as decisões que tu toma, são as coisas que tu decide fazer por ti mesmo, é o estudo que tu teve, que tu realizou quando tu talvez quisesse dormir, é o dia que tu decidiu ler o código ao invés de olhar a TV, certo? E eu lembro que, eu sempre falo, né, equilíbrio é essencial. Então, não dá só para estudar sem descansar, mas também não dá só para descansar. Eu já tive uma aula de 4 horas, então o resto do dia eu vou dormir para poder me recuperar. Não dá, né, gente? Hoje eu estava vendo uma live de um advogado que ele falava o seguinte: excelência no meu escritório é o mínimo. Conhecimento técnico é o mínimo que o aluno tem que trazer. Existem outras experiências que aí eu ajudo ele a crescer, mas saber o direito é básico, é o mínimo. Então, se nem o direito tu está conseguindo pegar, com certeza está na hora de rever a maneira como tu estuda e de rever a maneira como tu leva a tua faculdade. É duro? Sim. É pesado? Sim. Mas algumas verdades eu tenho que dizer. Não dá pra gente achar que só pensando positivo as coisas vão acontecer. Pensar positivo e acreditar em si mesmo, óbvio que é importante. Mas se tu não fizer, as coisas não saem do papel. Então, só pensar positivo sem colocar a mão na massa não resolve a situação. É isso que tu tem que ter em mente. É essa mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar aqui antes desse novo ano começar, certo? E eu desejo do fundo do coração que tu tenha entendido essa mensagem e que a partir de hoje tu repense. No momento em que eu coloquei a culpa naquela pessoa, será que eu esqueci de também pegar a minha parte, a minha responsabilidade, o que eu não fiz e devia ter feito? Pensa nisso. Um aluno que entende isso o mais cedo possível, quanto mais cedo tu entender, mais cedo tu vai tomar as rédeas da tua vida e mais cedo tu vai chegar onde tu quer chegar. Que é o que todo mundo quer, né? Alcançar o sucesso. Agora, o que é sucesso pra ti também pode variar e aí eu poderia fazer um outro vídeo de muito tempo falando sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha te aberto os olhos para algumas verdades. De verdade, eu espero que isso tenha acontecido. Eu agradeço se tu ouviu e eu quero muito saber o que tu pensou sobre isso que eu te falei aqui hoje. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de ler e de te responder. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo.